Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Viajar, o seu podcast sobre turismo. E eu vou começar esse programa de hoje com uma pergunta muito importante. Eu quero que vocês respondam aí dentro, tá? Quem foi que te convenceu que viajar para assistir a um jogo, ou um campeonato, ou uma partida do seu time, do seu esporte favorito, é coisa de gente rica? Bom, fica aí com essa resposta dentro da sua cabeça e a gente vai desmistificando essa ideia ao longo desse episódio. E hoje é simplesmente a estreia do maior campeonato do planeta, que é a Copa do Mundo FIFA 2026. Então, nós que somos da área do turismo, vamos falar um pouquinho sobre o turismo esportivo. Bom, quando a gente fala sobre o turismo esportivo em si, a gente pode ter uma leve e errônea ideia de que o turismo esportivo é de um nicho de escala menor, um nicho mais resumido, mas é aí que a gente se engana. Porque o turismo esportivo, no ano de 2025, ele simplesmente, gente, movimentou cerca de 800 bilhões de dólares no planeta. E esse é um número inimaginável. E fica ainda mais inimaginável, quando a gente imagina que, segundo especulações, projeções e estudos, nessa próxima década, esse valor vai se transformar em cerca de 2 trilhões de dólares. Eu acho que a gente não consegue nem imaginar quantos zeros tem nesse número. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo esportivo e em como ele é muito mais presente na sua vida do que você imagina. A gente costuma acreditar que apenas as pessoas que têm muito dinheiro viajam para outros países, para as outras capitais, para assistir jogos, partidas, para ver campeonatos, lutas e etc. Mas, na verdade, gente, essa é uma ideia totalmente errada e ela não precisa mais ficar dentro da sua cabeça. E entre esses números inimagináveis, é claro que eu sei que você sabe também qual é o esporte que lidera esse mercado. E é claro que você acertou se você falou futebol. E hoje, gente, como é a estreia da Copa do Mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre futebol, a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo esportivo, para você entender um pouquinho mais como funciona isso. Então, se a gente pensar num campeonato, por exemplo, que tem extensão de Copa do Mundo, como, por exemplo, Olimpíadas e outros campeonatos pelo mundo todo, a gente imagina, se essas competições duram cerca de dias ou semanas, como que geram todo esse dinheiro e, principalmente, como que esse dinheiro, esse valor, perpetua por tanto tempo, até por anos, né? Aí, gente, que vem uma resposta que parece mais simples do que parece. O esporte, quando tem algum tipo de campeonato, algum tipo de evento esportivo numa escala maior, ele não vende apenas aquele jogo, apenas aquela apresentação. Pelo contrário, ele movimenta todo um mercado financeiro com diversos negócios e acaba virando uma cadeia. Então, por exemplo, as pessoas que atravessam o oceano para poder assistir a Copa do Mundo, elas muito provavelmente não vão fazer um bate-volta para assistir apenas o jogo e vão voltar para casa. E ainda assim, se fosse dessa forma, além do ingresso, elas também estariam movimentando alimentação e passagens aéreas. Mas normalmente o que acontece é, quando a pessoa se desloca da onde ela mora para ir até um outro lugar, ela vai aproveitar aquele momento não apenas para viver a experiência que o esporte proporciona para ela, mas também de conhecer aquele lugar. Então, por isso que é tão importante para os países sediarem uma Copa do Mundo ou as Olimpíadas, por exemplo. Então, essa que é a parte interessante. Quando existe um campeonato, quando existe alguma coisa do tipo, os países, eles acabam ganhando muito com o turismo esportivo. E esse turismo esportivo, assim como todas as outras áreas do turismo, ela vai desencadear várias coisas. Então, as pessoas normalmente vão gastar com passagens, ingressos, com hospedagem, restaurantes, bares, aplicativos. Meios de transportes podem ser táxi ou próprios aplicativos de corrida, como a Uber, 99, etc. Além, gente, de também elas aproveitarem esse momento para poder conhecer um pouquinho mais dos pontos turísticos, da cultura daquele local, muitas das vezes contratar um guia local para fazer essa experiência ser ainda mais incrível. Então, são muitas coisas que vão levar a nossa imaginação
para muitos lugares. E aí que a gente vê como que a mágica do turismo funciona. Porque se a gente pensar em uma coisa específica, a gente acaba não tendo noção da proporção que isso pode gerar. E como o turismo, em qualquer segmento, é importante para a nossa cidade, para os nossos negócios, seja eles qual forem. Então, em resumo, nós podemos falar que os campeonatos, os eventos, a Copa do Mundo, por exemplo, ela movimenta muito mais do que apenas o esporte, que já por si só é algo gigantesco. Ela movimenta toda uma experiência que vai proporcionar para aquela pessoa que talvez está realizando um sonho ou simplesmente fazendo algo que para ela já é cotidiano. Então vamos dar um exemplo que esteja aqui um pouco mais próximo da nossa realidade. Imagine que uma pessoa aqui de Pindamonhangaba, flamenguista roxo, que é apaixonado pelo Flamengo, deseja em suas férias ir até o Rio de Janeiro pela primeira vez para assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. Pode ser que essa pessoa vá e faça um bate-volta? Pode ser. E ainda assim, como eu falei, ela vai estar gastando com transporte, com alimentação durante o percurso, provavelmente em algum bar, alguma coisa, além também, né, do ingresso para o time e outras coisas em volta. Mas, muito provavelmente também, ela pode aproveitar dessa oportunidade para viver uma experiência que vai ser marcante para o resto da vida dela. Ela pode ir até o Rio de Janeiro, conhecer os pontos turísticos, como, por exemplo, o Cristo Redentor, outros estádios. Ela pode ir para a praia de Ipanema, praia de Copacabana, pode conhecer o museu, depende muito do gosto de cada um, né? E é a partir disso que toda essa cadeia em volta do esporte acaba também sendo beneficiada. Então, provavelmente, se ela quiser conhecer mais do Rio de Janeiro, ela vai ficar hospedada por pelo menos 2 ou 3 dias, e quem tem um pouquinho mais, até uma semana, por exemplo. E durante todo esse tempo, isso vai fomentar a parte da alimentação, de bebidas, de transporte, hospedagem e, como eu já disse, muitas e muitas e muitas outras áreas que a gente não pensa normalmente, mas estão englobadas no turismo. Então agora a gente vai voltar um pouquinho lá para a pergunta que eu fiz para vocês no começo desse vídeo e a gente vai fazer uma reflexão aqui que eu acho muito interessante. Se milhares e milhares de pessoas nesse momento, por exemplo, estão atravessando oceanos para assistir um jogo da sua seleção, para viver essa experiência e para viver o que o futebol pode proporcionar de mais emocionante na vida dela, por que que a gente acaba tendo uma crença tão limitante de acreditar que a gente não merece ou não pode ir para uma cidade vizinha, ir para uma capital vizinha para assistir uma luta, um campeonato de surf, uma corrida, um jogo de futebol, de vôlei ou qualquer outro esporte que você goste? Bom, na verdade, gente, como o próprio nome diz, essa crença limitante é algo que nós temos dentro de nós mesmos. E, como só cabe também a nós, a gente pode acabar com isso e entender que com uma programação a gente consegue viver experiências incríveis. E é para isso que existem diversas agências de turismo, inclusive a minha, que estão aqui para poder ajudar vocês nesse momento especial. Porque às vezes, num final de semana sem nenhum tipo de programação, você com certeza pode gastar muito mais do que você gastaria se programando para ir viver uma experiência que com certeza vai mudar a sua visão sobre o esporte, sobre o mundo e sobre o turismo no geral. Então, eu aconselho que você faça o que der vontade de você fazer, mas sempre com muito planejamento, com muita programação e que você possa, sim, viver o seu sonho. Então, se o seu sonho viver a Copa do Mundo, você tem mais 4 anos para a próxima Copa, você tá lá vivendo o que hoje muitas pessoas estão vivendo e provavelmente também se programaram nos últimos 4 anos. Então, o turismo é sobre isso. Você pode chegar, pode alcançar e pode viver o que tiver de melhor para você conhecer. Basta você querer. Então, o turismo, ele não é só pra gente rica. Os esportes não são só pra gente rica. Então, se você quiser, você consegue sim viver tudo de melhor que esse mundo tem a oferecer. E eu tô aqui pra te ajudar com isso. Chegamos ao final do nosso episódio. Hoje foi um pouquinho mais curtinho, porque eu queria mais contextualizar vocês sobre esse mundo tão incrível que é o turismo esportivo. E eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui. Então, fiquem de olho nos próximos episódios. Olha, já vou dar um spoiler para vocês, que nos próximos episódios teremos pessoas incríveis da área do turismo que vai vir trazer conteúdos muito legais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fique de olho nos próximos episódios.
episódios. Não esqueça de seguir os nossos perfis, @Corale Turismo com K. Fique por dentro. Um beijo e até mais.